Olá, boa tarde a todos que estão aí participando desse evento maravilhoso aqui da Unip. Eu queria agradecer primeiro o convite dos organizadores, principalmente no nome de Arthur e de Cláudia, que foram as pessoas que entraram em contato comigo, mas também parabenizar pela iniciativa de, nessa data comemorativa da conscientização sobre o autismo, a Universidade Unip abrir esse espaço, um evento que está sendo bastante importante para trazer conhecimento e trazer informações sobre o que é o TEA. O meu nome é Moisés Ortega Anton, eu sou psicólogo, sou presidente e fundador do Instituto Revertendo o Autismo. Eu tenho um curso de especialização em Madrid, no Instituto AS, com bioenergético humanista. Passar então para a Rebeca, para ela se apresente também. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rebeca Queiroz. Sou nutricionista, estou como nutricionista voluntária do Instituto Revertendo o Autismo. Eu também trabalho com o TEA, né? Eu sou nutricionista integrativa e funcional. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também de fala e agradecer o convite, né, na pessoa de Cláudia, que é a professora da Unip, que nos convidou com muito carinho para fazer parte, para ser a parte importante que fala sobre a intervenção nutricional dentro do transtorno do espectro autista. Espero que seja um evento bem proveitoso, né? Esse dia, assim como o de ontem, está acontecendo em alusão ao Dia da Consciência, o Dia Mundial da Consciência, né? Do autista, né? Do autismo. E aí eu acho que essa é a melhor forma da gente conquistar a consciência da população, através do conhecimento. Então, sejam bem-vindos e aproveitem esse momento de partilha. Bem, eu fui convidado para falar um pouco da experiência do nosso instituto. Eu vou estar contando aqui, basicamente, a respeito do trabalho que nós desenvolvemos. Eu não vou aprofundar nas partes técnicas, porque o assunto é muito amplo e a gente não tem tempo para estar falando profundamente de tudo. E mesmo porque já estão acontecendo uma série de palestras que já trouxeram muitas informações preciosas. Então, eu vou falar mais dessa nossa experiência. Bom, o Instituto, ele tem uma missão e uma finalidade de promoção de prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com TEA. O nosso objetivo maior é atender famílias que estão dentro do risco de vulnerabilidade social, desenvolvendo um trabalho assim de acolhimento e de atenção e de orientação sobre o que acontece no tratamento do TEA. Então, uma das nossas missões é um tratamento acessível, desenvolver trabalho com pesquisas também sobre o TEA, trabalhar sobre a inclusão, formar profissionais dessa área, né? E trabalhar na área ambiental. Essa área ambiental para nós tem uma especial atenção, porque nós acreditamos que muitas coisas que estão acontecendo dentro do aumento do número de pessoas com TEA é em função das agressões ambientais que passaram de um nível de aceitação humana já. Então, acho que, de uma certa forma, isso vem mostrando essa maior incidência, né? A nossa maior problemática, o nosso maior desafio dentro desse trabalho que a gente se propõe a fazer com essas famílias, né, que estão em risco de vulnerabilidade social, é o alto índice de separações que existe dentro de casais que têm pessoas dentro do diagnóstico, uma pouca participação dos pais, é muito pequena a participação dos pais no processo de tratamento, acaba realmente ficando uma sobrecarga sobre a mulher. Existe uma falta de recurso dessas famílias que dificulta muito o acesso a um atendimento e um tratamento que seja bastante importante para trazer resultados nessas crianças ou nesses adolescentes ou adultos que estão dentro do diagnóstico. A gente percebe uma exclusão social e familiar muito grande, né? Percebemos também que essas famílias acabam ficando disfuncionais, elas muitas vezes adoecem emocionalmente nesse processo, desde o diagnóstico até todo o processo do encaminhamento do tratamento
e de lidar mesmo com essa situação, né? Outra dificuldade muito grande que a gente percebe como um desafio para o nosso instituto é a falta de acesso a serviço público especializado na assistência do TEA. Eu acho que isso são questões que trazem um problema bastante grande para essas famílias que nós temos como meta de atendimento, né? Bom, uma das coisas mais importantes que nós aprendemos com a nossa experiência de trabalho é o acolhimento da família. Nós acreditamos que uma parte importante do tratamento sobre o autismo não é em si só focar o que seria a pessoa que está dentro do diagnóstico, né? Nós temos uma forma de entender o autismo muito diferente, vai um pouco na contramão do que a grande maioria entende. Nós não entendemos o autismo como um problema neuropsiquiátrico, nós entendemos como um problema mais metabólico e sistêmico, onde aparecem aí uma série de comorbidades que acompanham esse diagnóstico. Só para falar muito rapidamente, como disse, não vou entrar na parte técnica, mas 90% das pessoas que estão dentro do diagnóstico têm problemas gastrointestinais muito graves, então desde uma falta de enzima até disbiose, baixa concentração de ácido clorídrico, má absorção de alimentos, parasitose, falta de enzimas digestivas, epilepsia. 60% das pessoas que estão dentro do espectro têm um tipo de epilepsia muito difícil de se diagnosticar. Nós vamos encontrar também problemas na área de neurotransmissores, desequilíbrio dos neurotransmissores. Existem problemas também mitocondriais, problemas na parte de metilação. Bom, é uma série de, vamos dizer assim, problemas metabólicos sistêmicos que influenciam e que fazem com que esse quadro fique muito mais difícil. E, infelizmente, a classe médica ainda não se atentou para esse tipo de problemática, né? Então, nós entendemos de uma forma humanista a questão do que é o TEA, o autismo. Então, para nós, envolve tudo, envolve o ambiente, envolve a alimentação, envolve a família, as relações afetivas, as relações sociais também. Então, o acolhimento familiar, para nós, é fundamental. Esse momento que eu estou apresentando nesse slide, ele mostra a importância dos pais poderem se encontrar, as famílias se encontrarem, dividirem os seus problemas, falarem das questões emocionais, as dificuldades na escola com a vizinha, com a tia, com a prima, com o motorista de ônibus, ou seja, tudo que envolve a vida deles. Assim, as mães realmente passam por vários profissionais da saúde e não recebem nenhuma atenção a elas ou à própria família. Então, é muito importante esse momento do acolhimento, esse momento das mães. Nós trabalhamos também com uma coisa que a gente chama roda de conversa, que é um momento onde a gente tenta passar informações a respeito do tratamento. Nós estudamos muito tudo que esteja ligado ao TEA, buscamos informações científicas e evidências científicas para poder estar orientando essas famílias. E, nesse sentido, nesse momento, a gente tenta passar para os pais uma forma mais sinérgica e passos que são mais encadeados para todo o processo de tratamento que possa acontecer com essa criança, desde as terapias de reabilitação, a questão nutricional, que para nós tem uma importância muito grande, que Rebeca vai falar mais aprofundadamente sobre esse assunto. Esse momento das informações e assistência justamente é um momento onde a gente também vai poder ajudar esses pais a conseguir o benefício continuado. A gente tem alguns advogados que são voluntários também, que assessoram os pais. A gente tem aí conseguir dentista que atenda pessoas que estão dentro do TEA, especializados nisso. É todo momento de assistência também. Ir à cozinha. Então, essa é uma atividade que a gente costuma fazer, devido à importância que tem para nós a questão da alimentação e o autismo. Nós somos, há 5 anos atrás que existe o Instituto, nós somos os primeiros a falar aqui, provavelmente na Paraíba, sobre alimentação e autismo. Hoje já está um pouco mais consolidado, e eu fico feliz por isso, que assim mais pessoas podem ter acesso a esse tratamento tão importante. Isso é uma atividade que a gente faz de oficinas sobre alimentação, sucos verdes, leites vegetais. A gente vai ensinando uma série de receitas e fazendo com que exista um momento de experimentar e de vivenciar. Vocês sabem que
um dos grandes problemas que existe no autismo é o transtorno de processamento sensorial, que vai lidar demais com a questão da seletividade alimentar. A nossa experiência tem mostrado que uma alimentação saudável, ela pode levar a uma melhora muito grande desse transtorno sensorial. Essa é uma oficina que nós fizemos para fazer uma festa de aniversário totalmente com alimentos possíveis de uma criança autista consumir. Então, são alimentos sem açúcar, sem leite, sem derivados de leite, sem glúten, sem soja, sem corantes artificiais. Então, a gente consegue fazer uma festa infantil totalmente com ingredientes que eles podem estar comendo. Inclusive, aí a gente pôs até o kéfir também, que é um probiótico bem interessante de se trabalhar junto a essas pessoas. Ir à música uma atividade nossa que nós fazemos também, é um momento de musicalização. Vocês podem perceber que os pais estão juntos com os filhos. A nossa ideia é essa interação também, reforçar esse laço familiar, essa relação dos pais com os filhos que estão dentro do diagnóstico, porque nós percebemos que os pais e as famílias que têm mais tempo com seus filhos, existe uma melhora grande e parece que funciona melhor o processo do tratamento, né? Nós investimos muito nessa questão dessa relação afetiva da família, e esse trabalho de musicalização é muito importante porque a música a gente sabe que tem influência na fala, tem influência na coordenação motora, numa série de coisas, e a gente é um trabalho que a gente valoriza muito também. Aqui outra cena onde os pais participam, né, a gente também faz aulas de violão com os pais, é o professor Sérgio Aires que trabalha com a gente, ele é voluntário aqui no nosso instituto, é um trabalho bem interessante também. A gente também tenta proporcionar para os pais, em função desse estresse que elas vivem, algumas mães têm problemas de transtorno emocional, no caso que seria yoga, e a gente também, era um convênio que a gente tinha com uma escola aqui em Termares, a Shakti Yoga, que ela aceitava gratuitamente as mães que estavam participando do nosso instituto, com um momento de yoga, relaxamento e também meditação. É muito importante o cuidado do cuidador, né? A gente acha que essas crianças, essas crianças ou adolescentes ou pessoas que estão dentro do espectro, elas precisam de uma mãe que esteja bem para poder ajudar em todo o processo do tratamento, que a gente sabe, as mães que estão me escutando sabem muito mais do que nós, e que elas vivem uma verdadeira maratona entre terapias, alimentação, e toda a dificuldade que é lidar com uma criança que responde de uma maneira diferente do neurotípico, né? Então, é muito importante o cuidado com os pais. Então, a gente tem essa ênfase também dentro do nosso instituto. Nós damos algumas orientações e palestras em escola. No caso, nós estávamos falando sobre déficit de atenção, hiperatividade e alimentação. E falamos também um pouco de autismo, né? Esse aqui é um momento em que a gente estava fazendo um projeto com pessoas ligadas à área de agricultura orgânica, porque, como eu disse no começo, a alimentação é uma coisa fundamental para o desenvolvimento, né, e o tratamento dessas comorbidades em autismo. E alimento orgânico é fundamental. Existem já muitos estudos mostrando que os agrotóxicos têm uma parcela importante na perturbação desse transtorno. Ir à praia. Ir à praia é um evento, é uma atividade que nós fazemos quinzenalmente. É um momento onde a gente pode estar de uma forma mais relaxada com os pais, conversando sobre esses problemas, ou simplesmente conversando e se divertindo. Acho que hoje é importante a gente entender que essas crianças não estão tendo um momento de divertimento, assim, elas saem muito de terapia para terapia. Eu acho extremamente importante toda a estimulação que possa ser feita dentro do TEA, mas a gente tem que começar a entender que uma visão humanista entende que ele não é o diagnóstico, né? É uma pessoa que está ali, que naquele momento está sofrendo um processo de um transtorno, e nós temos que enxergar a pessoa. Principalmente no caso da infância, nós temos uma frase que a gente costuma dizer, que tratar
o autismo a resgatar a infância. Nós temos que trabalhar bastante com essa questão do divertimento, dessas coisas lúdicas, né? Infelizmente, hoje, os pais têm muito pouco tempo para estar com os filhos e, às vezes, eles estão sempre com aquela ansiedade de que está atrasado no desenvolvimento e sempre existe uma busca para fazer com que essa criança esteja aprendendo alguma coisa. E aí a gente atropela uma parte que é tão importante para o desenvolvimento infantil, seja ele neuronal ou motor, o que for, até mesmo cognitivo, que é o brincar, que é o simplesmente dar risada, rolar no chão, jogar água para cima, um molhar o outro, sem nenhum, vamos dizer assim, objetivo pedagógico específico de ensinar uma cor, uma letra, alguma coisa assim. Eu acho que é muito importante o desenvolvimento infantil se dar através do brincar, né? Hoje as famílias cada vez são menores, menos filhos, apartamentos, casas pequenas, menos socialização, tirando essa situação que nós estamos agora de quarentena, é óbvio, mas nós já estamos vivendo uma certa reclusão, né? Eu me lembro que eu fui criado na rua, né? Eu chegava da escola e ia para a rua. Hoje é difícil a gente ver a criança ser educada assim. Então, mesmo não sendo autista, hoje nós conseguimos perceber no consultório muitas crianças com atraso de desenvolvimento, mesmo sendo neurotípicas, né? Essa é a Alexa que está brincando aqui na nossa surfterapia, né? Esse aqui é um sorriso que a gente fala que é o efeito ira, né? É quando as mães começam a entender que autismo é tratável e que elas veem resultado em seus filhos. E no caso essa mãe mesmo que está na foto, ela tem 2 filhos autistas e a leveza com que a gente pode estar se relacionando com esse processo do tratamento pode ser importante para o resultado também. Bom, eu vou falar o que nos motiva, porque nós somos todos voluntários, é uma instituição sem fins lucrativos aqui em Cabedelo, e o que a gente busca é apoiar essas mães. Eu vou colocar apenas poucas referências, porque se vocês quiserem acompanhar mais sobre o nosso trabalho, existe um Instagram chamado Instituto Revertendo o Autismo, e ali vocês vão ver muitas coisas que nós fazemos, como seminários, muitas atividades que a gente acaba desenvolvendo, e vocês vão poder acompanhar melhor o nosso trabalho. Essa é uma mãe que, hoje ela já tem 2 anos e pouco com a gente, ela permitiu, inclusive, a gente colocar aqui os resultados do filho dela, mas ela, em 20 dias, percebia melhor em Samuel. Samuel era um menino com um transtorno de processamento sensorial bastante grande, ele comia 5 alimentos apenas, né? Mas ela já notou diferença com a dieta em 20 dias. Essa é a Regina, o filho dela já era um adolescente, né? Ele era um menino que tomava 4 remédios, né? Depaquene, se não me engano, era Vivance, Ritalina e Aristab. Então, ela percebe que o filho dela vivia dopado e hoje é um menino que interage muito melhor, né? A família toda, inclusive, essa família toda faz a dieta, eles têm um resultado bastante interessante, porque, como eu disse, a família fica um pouco disfuncional e a dieta pode ajudar muito mesmo aos pais, né? Bom, essa é a Alexia. A Alexia é uma menina que chegou no instituto, foi uma das primeiras que nós atendemos. Ela não dormia à noite, ela não falava nenhuma palavra, ela era hiperativa, ela mordia, batia, não podia sair na rua, ela batia em todas as crianças, ela não conseguia ir à escola, ela não conseguia se inserir em lugar nenhum em função desse problema. Ela gritava à noite, chutava as paredes, os vizinhos reclamavam, né? A Alexia chegou e começou a participar dos passos que nós aconselhamos dentro do Instituto, e os resultados que nós temos medido pelo ATEC, no caso, seria um primeiro ATEC de 109, 109 de ATEC. Isso, para vocês terem uma ideia, um autismo severo no primeiro percentil dentro da escala do ATEC. Depois ela passou num segundo momento para 62. O resultado dela, se não me engano, isso de 109 para 62, se eu não me engano, acho que foram 4 ou 6 meses. Num outro momento, ela chegou aqui a 41. Eu acho que eu não tenho o último ATEC dela, que deu 22.
Eu estou mostrando o ATEC porque eu acho a gente tem autorização dos pais para mostrar as imagens e o ATEC, mas é para vocês entenderem que com muito pouco e muita vontade e com bastante seriedade e muita orientação e conhecimento, a gente pode fazer com que essas crianças melhorem muito. Por isso a gente leva esse nome, Revertendo o Autismo. As pessoas não gostam muito desse nome, nós colocamos de propósito, porque a ideia é que primeiro se reverta um pouco a mentalidade das pessoas sobre o autismo, que se estude mais, que se conheça mais. Nós fomos os primeiros a falar sobre alimentação e autismo, e isso veio muita pedra no nosso telhado, e essa palavra revertendo também incomoda muito até hoje, né? Mas a ideia do revertendo é para reverter a mentalidade sobre o que as pessoas entendem e pensam sobre o autismo, né? Bom, essa que eu apresentei a vocês foi a Alexia, e aí está um pouco o resultado de todo um trabalho que essa família fez. Eu vou falar um pouco sobre a Alexia. Ela é uma criança uma família que veio fugida de Alagoas, perseguida pelo tráfico, que mataram o filho mais velho dela. Chegou em Cabedelo sem conhecer ninguém. E ela é uma costureira, a mãe de Alexia, a Val. Tem dois depoimentos dela no nosso Instagram, se vocês quiserem ver. Essa menina hoje está em 22 de ATEC. Então, é possível, né? Com um tratamento acessível. Esse é o nosso querido Samuel. Ele é uma criança que chegou também falando 5 palavras, extremamente seletivo, né? Com transtorno de processamento sensorial. Ele tinha muita dificuldade para cortar cabelo, escovar dente, meio dentista, tirar sangue. Hoje ele faz isso totalmente. Ele chegou para nós com 9 anos de idade, ele não tinha não falava, não escrevia, não estava alfabetizado, hoje ele está alfabetizado. Também a gente tem aqui os ataques dele. E aí vocês podem ver que ele estava aqui com 64, ele foi para 40 e pouco, depois acho que agora ele está com 31. Esse aqui é um menino típico, risperidona e excesso de terapia, é o Natan. Você veja que quando ele chegou para trabalhar com a gente, aqui já depois de um tempo que ele estava dentro do nosso trabalho de orientação, ele chegou com 88 de ATEC, ele foi para 50, acho que hoje ele está com 31 também. E aqui é Pedro, que também chegou com 90 de ATEC. Pedro não falava nenhuma palavra, não interagia, passava de um lado para o outro, não parava um minuto. Hoje ele frequenta a escola, está começando a escrever, está falando, está participando, e agora ele está acho que com 40 e pouco de ATEC. Então, elas consigam, vamos dizer assim, fazer o tratamento dos seus filhos, se engajar no tratamento. Eu vou deixar espaço agora para a Rebeca falar mais especificamente do nosso protocolo de alimentação. Obrigado pela atenção de todos. Então, pessoal, como eu falei antes, eu sou nutricionista e também sou terapeuta integrativa. É uma ferramenta que me ajuda muito na condução da terapia nutricional na realidade do consultório. Porque, como Moisés já adiantou, a mãe de autista ela é uma mãe super sobrecarregada de demandas emocionais, de demandas físicas, né, na dinâmica das terapias. Então, a terapia nutricional é conduzida conforme a mãe está naquele momento emocionalmente. Então, eu sou auriculoterapeuta, né? Uma abordagem da terapia integrativa que vem me ajudando a cuidar dessas mães para prepará-las na condução da terapia nutricional dentro do autismo. E agora, hoje, eu vou falar exclusivamente da terapia nutricional, né? Trazendo alguns benefícios e explicando por que o autismo ele se estabelece como uma ferramenta tão fundamental na terapia nutricional, na terapia e na melhoria comportamental e cognitiva desses indivíduos, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre as características fisiológicas, os sinais e sintomas de acordo com as desordens que são acometidos esses indivíduos, né, que são desordens voltadas para a parte metabólica e imunológica, e aí eu vou explicando ponto a ponto como é que a gente identifica e como é que a gente age dentro desses contextos.
Antes de tudo, eu queria falar que existe uma história científica, né, dentro desse espaço da terapia nutricional dentro do autismo, e ela começou a partir de Frank Shepp, que em 79 ele publicou esse artigo. Ele fez uma pesquisa onde ele coletou o sangue e a urina de crianças autistas, na verdade, de indivíduos de várias idades, e ele identificou uma semelhança, que foi a presença de peptídeos opioides no sangue e na urina. Mais para frente, em 99, Whitley, ele identificou a incapacidade de metabolizar ou de quebrar proteínas associada a distúrbios neurológicos. Então, ele viu que esses peptídeos opioides, né, quando você não metaboliza bem as proteínas, elas no corpo vão se transformar em peptídeos opioides, ação de opioide. Tanto que esses distúrbios, eles são caracterizados como a criança perder a sensibilidade, ela ficar mais distraída, mas mais fora, né, do contexto de onde ela está inserida. Então, ele começou a identificar isso. Aí, um pouco mais para frente, em 2010, Bowie, ele mostrou no seu estudo que era muito comum a presença de alergias e distúrbios gastrointestinais, que eles dois são intimamente ligados na realidade de consultório. Então, como eu falei, essas desordens, elas são de ordens metabólicas e imunológicas. A enzima que eles têm ausência ou menor quantidade é a peptil DPP4. E as deficiências voltadas à parte das mitocôndrias, eu vou explicar mais agora. Toda célula tem uma estrutura chamada, né, de mitocôndria. É uma organela responsável, basicamente, por metabolizar energia dentro da célula. Então, indivíduos que apresentam níveis concentrados de inflamação, doenças sindrômicas, eles apresentam essa disfunção mitocondrial. Não é uma questão exclusiva do autismo, mas no autismo ela se apresenta com bastante frequência. E como é que a gente identifica isso na vida cotidiana, né? Quais são os sinais? Geralmente é uma pessoa que apresenta muita fadiga, tem prejuízo social, deficiência intelectual, sintomas neuropsiquiátricos, e esses sintomas eles estão voltados para depressão, toque, ansiedade e muitos outros. Distúrbios endócrinos, que mais para frente eu vou explicando como ele está relacionado a outras questões também dentro do autismo. E a gente pode identificar isso de forma, né, científica também, a partir da dosagem do lactato no sangue. Então, quando o lactato está elevado, essa pessoa está com disfunção mitocondrial. Em relação à conduta, como é que a gente trabalha isso na vida prática, né? A gente estabelece o consumo hídrico adequado, né, porque a hidratação vai facilitar essa recuperação da mitocôndria. É feito um cálculo individualizado conforme o peso do indivíduo, e aí a gente distribui esse consumo hídrico ao longo do dia. A gente reduz os tempos longos, né, de jejum, porque aí vai faltando mais energia para uma célula que já não está conseguindo metabolizar bem essa energia. E a gente também retira os metais pesados, como agrotóxicos, as panelas de alumínio, o próprio alumínio que às vezes a gente utiliza na cozinha para cobrir alimento ou para levar o alimento para o forno, a gente tira. Às vezes também tem contaminantes na água, então a gente vai mostrando às famílias onde é que a gente encontra essas coisas e vai removendo do dia a dia, certo? E outro ponto importante é a retirada dos xenobióticos. Os xenobióticos são substâncias que danificam muito a nossa fisiologia, né, o nosso corpo. Além das mitocôndrias, ele danifica muito o nosso sistema endócrino, ele se apresenta como um disruptor endócrino. E eles são caracterizados como os alimentos industrializados, de modo geral, né, os edulcorantes, os conservantes. Também existem xenobióticos presentes em produtos de higiene, produtos de beleza e vários outros.
Outras desordens metabólicas é bem frequente no autismo, alguns autores até chamam de submetilação, né? Eles apresentam a submetilação e a sulfatação. A metilação é um mecanismo bioquímico bem complexo, ele basicamente existe no nosso corpo para desintoxicar o nosso corpo, para proteger nosso DNA e para modular as intervenções epigenéticas. Epigenética, assim, Moisés falou um pouco sobre isso, se estabelece como os fatores ambientais que são capazes de intervir no nosso DNA, certo? Então, a gente faz essa organização da metilação para poder recuperar esse indivíduo. E como é que a gente percebe isso? Eles, nesse processo, eles ficam sensíveis a fenóis. Então, a gente vai removendo da conduta os fenóis. Mas as características, os sinais e sintomas físicos que a gente observa na prática clínica são as orelhas e bochechas avermelhadas, bem na pontinha da orelha, a orelha fica bem vermelhinha. A hiperatividade motor e vocal, eles apresentam muita ecolalia, aquela fala mais compulsiva, né? E uma coisa muito frequente na prática clínica é a sede excessiva. Eles ficam com mais sede. É bem frequente a mãe relatar, olha, eu não sei o que esse menino tem, ele sente muita sede, é o dia inteiro com a água do lado. E a sudorese noturna, que aí eu chamo a atenção para a questão da sudorese com odor. É bem frequente também as mães relatarem que o lençol acorda com cheiro, com mau cheiro. E isso é oriundo dessa metilação mal organizada e do fenol, né, ou dos fenóis em acúmulo no corpo. Então, a gente remove, como conduta, esses fenóis da dieta, e eles são encontrados nos aditivos químicos de modo geral, né, os corantes, como eu falei até anteriormente também. Removemos os salacitalatos, que são basicamente uma lista bem grande de alimentos, mas principalmente as frutas cítricas, o cacau, tomate, milho e outros alimentos. A gente vai removendo da dieta até esse organismo se restabelecer e poder fazer essa metabolização adequada. E aí a gente oferta nutrientes importantes para a ativação desse processo de metilação adequada, né? Que aí entra as vitaminas A, C, E e B. E aí eu chamo a atenção para um grupo especial dos beta-carotenos, que é o grupo de corantes naturais e de antioxidantes, né? De cores alaranjadas, como mamão papaya, cenoura e outros. As vitaminas B12, B6, o folato, magnésio e zinco. Tudo isso aqui, eles têm uma atuação também neuronal muito importante. Como eu falei também, a baixa de enzimas digestivas, especialmente a dispepilpeptidase 4, que é uma enzima responsável por metabolizar proteínas, e aí na conduta a gente retira o glúten e a caseína. Eu queria chamar a atenção para uma questão. Muita gente fala, mas eu dou o leite sem lactose. Não. O problema do autismo não é com a lactose. A lactose é o açúcar do leite. O nosso problema é com a caseína, que é a proteína do leite. Esse organismo do indivíduo autista, ele não consegue metabolizar, e aí ele vai transformar em caseomorfina. Vai entrar na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai ultrapassar a barreira hematocefálica, e lá ele vai provocar alterações, neuroalterações, né? E aí eu trago para vocês um estudo que foi realizado no IRA, por mim, foi realizado no início do ano passado, onde eu peguei o ATEC, que é a ferramenta que Moisés falou anteriormente, é uma ferramenta de avaliação à evolução das terapias dentro do autismo, e aí eu peguei 15, foram 15 indivíduos, e o primeiro ATEC, na classificação eram dos 15, 2 leves, 6 moderados e 7 severos. A partir da introdução só da dieta sem glúten, né, lembrando que as dietas dentro do transtorno do espectro do autismo, ela é muito ampla, tem várias, mas a sem glúten e sem caseína é a porta de entrada. Eu gosto de dizer isso, assim, que é o começo de tudo. E aí, depois dessa terapia, nós tivemos 12 leves, 3 moderados e nenhum severo. Então, a gente conseguiu, a partir dessa intervenção, a gente consegue ver a importância do trabalho do IRA, de tirar essas crianças do severo, né? Aumentar a qualidade de vida, aumentar a saúde dessas pessoas a partir da alimentação.
Outra desordem que é bem frequente, como o Moisés falou, atinge 90% das crianças autistas, é a disfunção gastrointestinal. Isso reduz bastante a qualidade de vida, os fatores nutricionais, tudo. E aí é muito caracterizado pela disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, e ele é expressado a partir de distensão abdominal, dor, diarreia, constipação. Às vezes aquele intestino que intercala entre diarreia e constipação, ou às vezes ele é sempre constipado. Tem crianças que passam dias sem conseguir defecar, só consegue defecar com intervenção de medicamentos. Então a gente consegue, a partir da dieta, modular todo esse sistema para que esse intestino ele funcione de forma adequada. E a flatulência, assim, e o odor das fezes se apresentam de forma muito forte, não tem cheiro de comida, é cheiro forte de um intestino adoecido. Para isso, eu também utilizo a escala de Bistral, que é uma escala onde a gente mostra a qualidade do cocô, das fezes, né? A gente ensina as mães a identificarem, e aí a gente vai sempre trocando essa informação. E aí, mãe, como é que tá na escala de Bistral? E aí ela fala, tá 4, tá 5, e aí a partir disso a gente vai evoluindo e fazendo a modulação dentro da dieta, né? Quando tá precisando de mais fibra solúvel, porque a gente precisa prender mais esse intestino, quando ele tá mais diarreico. Quando a gente entra com a fibra insolúvel, porque a gente precisa soltar mais esse intestino, deixar ele, aumentar o trânsito intestinal. E uma coisa que a desbiose, ela acarreta dentro do intestino é a permeabilidade intestinal. Então, aquele intestino, ele perde a capacidade de agir como barreira intestinal. Ele fica vazado, né? Tudo que entrar ali não vai ser bem digerido, vai passar direto para a corrente sanguínea, o corpo vai ter uma reação autoimune, porque não vai reconhecer aquele alimento ou aquele metal pesado, né, que entra direto para a corrente sanguínea. E as alergias alimentares e intolerância alimentar. São coisas bem frequentes no consultório. E aí, assim, como é que eu ensino a mãe a identificar as diferenças? A alergia alimentar, ela tem uma resposta mais imediata. É quando a criança ela apresenta alteração assim, entre horas do consumo do alimento até 2 dias. Já a intolerância alimentar, não. Ela é expressada ao longo do consumo, leva alguns dias. E aí essas alterações são inúmeras. Além das alterações gastrointestinais, podem ter alterações relacionadas à pele, à respiração, à parte do sistema respiratório. Pode acontecer também desenvolver gastrites, hipocloridria e acoloridria, que mais para frente eu vou explicar para vocês o que é isso, como é que a gente trabalha isso dentro da terapia nutricional. E, claro, se o intestino está desbiótico, permeável e inflamado, ele não vai absorver. Então, essa criança, além de todos os fatores, ela vai estar passando por processo de desnutrição, porque ela não vai estar conseguindo absorver. E outra questão importante é que Moisés já falou, muitas crianças autistas, elas são extremamente seletivas pela disfunção sensorial. Então, veja só, ela já não come os nutrientes que precisa e ela não absorve bem. Então, é um caos total. E, como eu falei anteriormente, a autoimunidade, né? Um corpo que ele fica mais exposto a se inflamar, a se autoagredir, porque fica um mecanismo metabólico, imunológico bem bagunçado. Então, como eu falei, devido aos processos de metilação com deficiência, essas crianças elas são mais suscetíveis à proliferação de parasitas. E aí eu chamo a atenção para o Candida albicans, que é um tipo de fungo. Só esse Candida albicans ele libera aproximadamente 100 toxinas. E essas toxinas elas podem inibir a atuação de neurotransmissores. Rebeca, como é que a gente entende isso na vida prática? Como é que eu sei que meu filho ele está com fungo intestinal? Essa criança ela fica mais agressiva, ela fica mais inquieta, ela fica mais verbal, ela fica com mais ecolalia também. E aí a gente também dosa a amônia sanguínea, e se os índices estiverem altos, a gente já sabe que ela está com fungo intestinal. Aí, outra questão também é a presença da bactéria chamada Clostridium, que ela também se desenvolve bastante no intestino de autistas. Essa bactéria, ela faz com que no comportamento, a partir dessas toxinas liberadas, essas crianças fiquem muito ritualísticas. Elas desenvolvem mais o toque, é quando a gente começa a entender que precisa tratar.
E outra coisa bem importante em relação ao Clostridium para falar é que há uma alteração nas fezes. É muito comum ouvir, olha, as fezes estão esquisitas, parece que no cocô dele tem areia, que é justamente essa alteração que o Clostridium ele faz apresentar nas fezes. E como é que a gente trata tudo isso? A partir do programa de recuperação intestinal, ou de recuperação do trato gastrointestinal, que são as terapias de 4 R's, que é remover, recolocar, reinocular e reparar. A gente agora vai ver tudo bem rapidinho como é que funciona. Remover. Primeiramente, a gente remove todos os alimentos que têm essa capacidade de ser alérgicos, o glúten, o leite, os alimentos industrializados. Nesse ponto, eu queria tocar um assunto bem importante. Muita gente diz assim, porque a dieta de autista é extremamente restrita, coitadinho. Não, gente. A dieta do autista é uma dieta saudável, é uma dieta com orgânicos, onde a gente traz mais os vegetais, as frutas, né, em quantidades adequadas. A gente pode apresentar alimentos com índice glicêmico baixo, com o objetivo de reduzir a proliferação de fungos, de bactérias, porque se alimentam desses carboidratos de índice alto, e também uma alimentação anti-inflamatória. E como é que a gente trata também, nessa parte, a questão dos parasitas? Nessa parte a gente faz essa remoção, a partir de compostos naturais. O óleo de coco virgem, temperado com orégano, ele mata os fungos intestinais. O xilitol, ele também pode atuar, que é um adoçante natural, ele também pode atuar como um composto natural que mata esses fungos. E aí a gente introduz as fibras alimentares também, para que a gente possa alimentar as bactérias boas que vão surgindo nesse intestino, né? E existem uma infinidade de produtos naturais que trabalham como forma de detox. Lembra que eu falei lá atrás que o processo de metilação, a função primordial dele é limpar o corpo, é ser o nosso detox, e aí eles têm isso reduzido. Então, a gente tem que entrar com produtos que tenham essa capacidade de limpar o corpo, de ser detox. E o que eu mais utilizo no consultório é o zeólita e o carvão vegetal, mas o zeólita é o que eu utilizo com mais frequência, porque ele tem um preço melhor, é mais acessível e é mais fácil a aplicabilidade dele na terapia dessas crianças. O zeólita, ele é um mineral, ele é oriundo do encontro da larva vulcânica com a água do oceano, e aí forma o zeólita. No intestino, ele capta os metais pesados, qualquer produto estranho, e se liga para ser eliminado nas fezes. E o R2, né, que é o recolocar. Nessa parte eu vou falar sobre a hipocloridria e a cloridria, que eu mencionei anteriormente. A gente vai fazer primeiro o teste para ver como é que está a produção do ácido clorídrico, que é basicamente o nosso ácido gástrico. É ele que faz a digestão na parte do intestino, que carrega as enzimas digestivas. Então, a gente vê como é que está essa produção. Por quê? É muito frequente que autistas tenham a hipocloridria, que é justamente a baixa desse ácido gástrico. Então, veja bem, se essa produção está baixa, logo eu não vou digerir de forma adequada esse nutriente. E esse nutriente muito parado, muito tempo no meu estômago, ele vai provocar inflamação. Então, nessas crianças, na prática clínica, eu identifico que essa distensão abdominal, ela é mais superior. O estômago fica mais alto, mais inflamado, né? E aí, essa hipocloridria ou acloridria, ela pode acontecer por vários motivos. A própria desbiose, né, a proliferação de bactérias e fungos, a deficiência de minerais e altas temperaturas de alimento. E eu queria também chamar a atenção para uma coisa, que aí fica a dica para todo mundo, sendo autista ou não, que é o consumo de líquido durante as refeições. O consumo de líquido durante as refeições faz com que você dilua o ácido clorídrico, logo vai inibir a atuação correta dele no seu estômago, certo? E como é que a gente corrige isso de forma natural? Que é uma coisa que no IRA a gente trabalha muito, e no consultório é ver tudo de forma acessível e natural. Não sendo possível, a gente entra com a suplementação, que é diluir 1 colher de sopa
de vinagre num copo, meio copo de água, tomar 30 minutos antes da refeição, inserir o chá da casca do abacaxi, que ela tem uma concentração muito grande da enzima que faz a digestão, né? E o chá de alecrim. Não, a criança tendo dificuldade de aderir a essas intervenções mais naturais, aí a gente entra com a suplementação, que é a betaína, HCl, mais a pepsina, ou um pool de enzimas. Eu geralmente prefiro prescrever, porque algumas crianças autistas apresentam alergia à bromelina, que é a enzima do abacaxi, né, que eu falei da casca do abacaxi. Então, eu gosto de fazer a prescrição, porque aí eu consigo identificar o que é que tem naquele pool de enzimas. E reinocular. Nessa parte, que é o R3, a gente vai avaliar a necessidade de trazer probióticos, que são as bactérias benéficas do intestino, e pré-bióticos, certo? E como é que a gente faz essa avaliação? A gente submete a criança a um exame chamado coprológico de fezes funcional. Ele é realizado em apenas um laboratório aqui em João Pessoa, está custando atualmente R$200, certo? Então, é uma coisa que fica até mais para o final do tratamento também por essas questões. Então, a gente avalia o que esse exame ele traz. Ele traz quais são as bactérias, quais são os fungos, quais são os parasitas que estão povoando aquele intestino. E em relação aos probióticos, a necessidade de suplementar é que ele avalia os ácidos gástricos de cadeia curta. Esses ácidos, eles são liberados pelas bactérias boas do intestino, e eles têm uma função primordial na vedação do intestino, de tornar o intestino impermeável, o intestino protegido. E aí eu trago também ferramentas naturais. A gente começa a ver em flocos, que aí ela atua como um pré-biótico, alimentos fermentados, como kefir de água, não de leite, iogurtes veganos e os legumes cozidos. E um composto bem utilizado, que mostram vários estudos científicos positivos, não só em relação ao autismo, mas também no controle de outras doenças, de outras desordens neurológicas, que é o butirato. No mercado ele também pode ser conhecido como ácido butírico. Ele é um ácido graxo de cadeia curta, e ele atua nessa vedação do intestino. Então, às vezes, a gente entra com o butirato para poder reparar, corrigir esse intestino. E o R4, que é reparar. Então, nesse momento, a gente entende que o organismo está preparado para receber suplementação quando for preciso, certo? E existe uma infinidade de nutrientes que tem essa capacidade de imunomodular, de organizar esse indivíduo. Os suplementos têm uma atuação importantíssima, mas eu diria a vocês que na prática clínica, o nutriente mais eficiente ainda é o alimento. Então, a gente faz a suplementação em momentos emergenciais ou de esquema, algo eventual, e aí a gente tenta sempre ofertar os alimentos, certo? Então, é uma coisa que a gente toma um pouco de cuidado, porque os nutrientes, eles são fantásticos na atuação neuronal, na modulação da imunidade, na modulação intestinal, contudo, em excesso, eles podem se tornar tóxicos, certo? E em relação até à suplementação de B12, que é um nutriente muito importante, de atuação também neurológica e na imunidade, é que se você não consegue metabolizar de forma adequada, não consegue transformá-lo em metilcobalamina, por exemplo, que é a forma mais biodisponível, ele pode se tornar tóxico no seu corpo. Desse mesmo modo, acontece com a vitamina B6. Então, é uma coisa que a gente faz com muita cautela, com muito zelo. Eu vejo frequentemente muitos pais, em virtude da ansiedade, começa tudo misturado e tudo de uma vez. Eu só queria dizer a vocês que às vezes a gente joga dinheiro fora, né? E aí pode provocar alguma alteração indesejada na saúde dos seus filhos. Então, busque a orientação com um profissional adequado para fazer esse acompanhamento com vocês, certo? Lembrando também que essa questão do probiótico eu esqueci de mencionar a vocês. Quando a gente não tem um intestino adequado, quando a gente não está na dieta adequada, a gente pode até tomar esse probiótico, mas ele não vai conseguir se estabelecer, ele vai morrer dentro do intestino. Então, é importante entender o momento de começar a tomar probiótico, certo?
4 pilares importantes para a realização do planejamento alimentar de sucesso no TEA. Ações educativas com a família, fazer tudo isso que eu fiz com vocês, explicar como é que funciona a fisiologia, o metabolismo, o sistema imunológico dessas crianças, desses indivíduos, para que eles possam ser participantes desse processo, certo? Dividir receitas, produzir receitas com essas famílias, para que eles possam entender que essa realidade alimentar é possível, é saborosa, é prazerosa, não só para a criança, mas para toda a família. Sugestão do uso do diário alimentar, nesse momento a gente indica escrever qualquer alteração relacionada a partir da introdução de um alimento novo, ao sono, à imunidade, e às alterações gastrointestinais. E o acompanhamento nutricional, ele se estabelece de acordo com a necessidade da criança, sendo quinzenal ou mensal, certo? E aí, algumas recomendações gerais. O que é que eu devo evitar? Alimentos industrializados, alimentos transgênicos, a soja, o glúten, o leite, evitar a utilização de micro-ondas, principalmente com recipientes plásticos, evitar armazenar alimentos quentes e ácidos em recipientes plásticos para não liberar os xenobióticos que eu falei lá atrás, evitar a utilização de panelas de alumínio, papel de alumínio, fazer essa limpeza, evitar os refinados, as farinhas brancas, o açúcar branco, para não alimentar esses fungos ruins no intestino. E aí, o que é que a gente recomenda? É uma dieta saudável. É uma dieta que contempla alimentos orgânicos, as frutas, as hortaliças e os alimentos crus, porque eles têm a presença de enzimas, certo? As sementes como chia, linhaça dourada, essas sementes elas apresentam sais minerais importantes como cálcio, e elas também apresentam ômega 3. As oleaginosas, quando as crianças já apresentam alergia, elas são fontes de selênio, de zinco, que são atuantes na imunidade e no sistema neurológico. Óleos de ação anti-inflamatória, como eu falei lá atrás, o óleo de coco virgem, o óleo de semente de uva, que tem muita vitamina E, que tem uma atuação anti-inflamatória fantástica. O próprio óleo de azeite extra virgem, as farinhas de baixo índice glicêmico, como as farinhas de amêndoa, o psyllium ele também pode ser utilizado, a farinha de aveia também. E aí, encerrando esse momento, eu queria compartilhar com vocês, como eu falei, assim, de modo mais geral, né, sobre essa temática, eu deixo para vocês esse livro, O Poder dos Nutrientes, que é um livro que foi traduzido agora. Eu vou até pegar aqui para que vocês possam ver, é um queridinho meu, olha só. E ele fala sobre a bioquímica do nosso cérebro, dentro de várias patologias voltadas para a parte neurológica, certo? E tem esse artigo, que tem o link abaixo da apresentação, depois vocês podem baixar, que é um artigo fantástico, é um artigo de 2018, ele tem basicamente tudo sobre o autismo, sobre a parte nutricional dentro do autismo. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre a temática, leiam, pesquisem. Se você é estudante, é uma área fantástica, que a gente tem sim os nossos desafios, mas ver a evolução de pessoas é emocionante, e assim, uma das coisas mais bonitas que eu pude ver na minha prática profissional é a construção da saúde das pessoas através da nutrição. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo espaço de fala, por estarem comigo aqui nessa tarde, certo? Um grande abraço.